Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar na tese central do livro Libido Dominante, de E. Michael Jones. A obra basicamente investiga como a grande promessa de liberdade, com o tempo, acabou se transformando num sistema bem sofisticado de controle social. Bom, para a gente entender essa ideia, vamos seguir esse roteiro. A gente começa lá na promessa do iluminismo, passa para entender como, segundo o autor, isso gerou caos e abriu portas para novas formas de controle, até chegar na chamada engenharia do desejo, que, de acordo com o livro, afeta todos nós hoje em dia. Vamos começar então com aquela grande promessa do iluminismo, sabe? A ideia de que, se a humanidade simplesmente descartasse as velhas autoridades, como a igreja e a monarquia, ela finalmente conseguiria se governar sozinha usando apenas a razão. Só que, de acordo com a tese do livro, esse caminho não levou exatamente à liberdade que se esperava. Pelo contrário. Argumenta-se que isso criou um vácuo moral, um espaço vazio que precisou ser preenchido com novas e talvez mais sutis formas de controle, justamente para gerenciar o caos que veio depois. E aqui a gente consegue ver esse conflito de ideias de uma forma bem clara. De um lado, o mundo tradicional, que era construído em cima de uma autoridade moral religiosa. E do outro, esse projeto novo que defendia uma liberdade radical do indivíduo, sem as amarras do passado. Era um verdadeiro choque de mundos. E aqui está o ponto central, o conceito que dá nome ao livro, Libido Dominandi, ou A Paixão de Dominar. A tese é que quando uma sociedade perde sua bússola moral, essa vontade de poder se torna a principal ferramenta de controle nas mãos de uma elite. O autor então aponta para figuras como Adam Weishaupt como exemplos de pioneiros que teriam entendido uma coisa fundamental. Para controlar as pessoas sem que elas percebam, é preciso primeiro controlar os desejos mais profundos delas. Essa seria a semente de uma ideia que, muito tempo depois, ganharia ferramentas científicas para ser usada em massa. Certo. Então, com essa base teórica, vamos ver como isso teria se desenrolado no mundo real. E o primeiro grande experimento do projeto iluminista, segundo o livro, foi a Revolução Francesa. Um verdadeiro laboratório social a céu aberto. Olha só essa linha do tempo. Ela mostra como as coisas escalaram muito rápido. Começa com o enfraquecimento da ordem antiga e, em poucos anos, explode em violência generalizada e um profundo caos social. E essa frase do Marquês de Sade ilustra perfeitamente a justificativa filosófica por trás de todo esse caos. Se a moralidade é só uma convenção, algo relativo que muda de lugar para lugar, então qualquer paixão, não importa o quão destrutiva, poderia ser justificada. Não haveria mais certo e errado universal. Depois de todo esse caos, o que acontece? Bem, o livro argumenta que um novo projeto apareceu no horizonte. A criação de uma ciência do controle humano, pensada para gerenciar as massas de um jeito mais eficiente. E aqui a gente vê algumas figuras-chave que, na visão do autor, desenvolveram as ferramentas modernas para esse gerenciamento de populações. A ideia é que o controle não viria mais pela força bruta, mas pela psicologia, pela manipulação sutil das pessoas. De acordo com a fonte, o projeto de Freud era visto como abertamente revolucionário. O objetivo, segundo a tese, seria usar a psicanálise para desmantelar a ordem tradicional da Europa, mobilizando os desejos que ficam lá no subconsciente das pessoas contra essa mesma ordem. Já o trabalho de Watson teria fornecido o mecanismo prático, a peça que faltava. Se o ser humano é só um conjunto de reflexos que podem ser condicionados, então o comportamento dele pode ser projetado para ser previsível. A ideia de controle sutil agora tinha, digamos, um manual de instruções. Ok, vimos a teoria, vimos os pensadores, mas como é que essas ferramentas científicas de controle foram parar na prática, moldando o mundo que a gente vive hoje e influenciando diretamente a nossa vida, seja pessoal ou profissional? É aqui que entra o conceito de engenharia social. E o que é isso na prática? É o uso daquelas ciências como a psicologia para moldar o comportamento de todo mundo em massa. O objetivo final seria criar um novo tipo de pessoa, o consumidor impulsivo. O livro descreve um processo bem claro de como essa engenharia social funcionaria. O objetivo, em resumo, é transformar cidadãos, que teriam valores internos, em consumidores, que são guiados por estímulos que vêm de fora. E essa citação do Edward Bernays, que por acaso era sobrinho do Freud, é cirúrgica. Ela resume bem a ideia. No mundo visto como sem Deus, uma elite precisaria criar novos deuses, novos objetos de adoração, para manter a ordem. O consumo, as celebridades, eles se tornariam os novos ídolos.
Certo, mas por que toda essa análise histórica é importante hoje? E o que dá para fazer com essa informação para navegar nesse mundo moderno que a gente vive? A tese do autor nos força a fazer uma pergunta bem crítica sobre o que molda as nossas próprias escolhas, os nossos desejos do dia a dia. Afinal, de onde vêm as nossas vontades? E segundo a lógica do livro, esses mecanismos de controle estão por toda parte, desde os anúncios que vemos até as notícias que consumimos. Eles afetariam tudo, desde o que compramos até a nossa visão de mundo. E com base nessa lógica toda, este slide ilustra um caminho prático para quem busca recuperar a autonomia pessoal. É quase um exercício de autoconsciência, para tentar separar o que são desejos autênticos daqueles que podem ter sido projetados de fora para dentro. E toda essa análise nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora. Uma questão que está no coração do debate entre liberdade e ordem, para se refletir bastante mesmo depois que essa apresentação terminar. Esta análise foi baseada em um roteiro e apresentação do canal Terceiro Cérebro. O canal foi feito para quem busca um entendimento mais profundo sobre temas complexos. Conteúdos como este só são possíveis com o apoio de quem assiste. Por isso, curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no canal são ações que fazem toda a diferença para a continuidade do nosso trabalho.